Olá, seres de luz! Bem-vindos ao Oráculo dos Anjos. Eu sou o Mago Uriel e sou o anfitrião de vocês aqui no nosso espaço no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais e considere deixar o seu like. Isso nos ajuda e nos incentiva a continuar trazendo bons conteúdos aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre magias de ataque e defesa e como vocês podem se defender aí, quais são os primeiros passos para se defender de um ataque mágico, logo depois da vinheta. Magia de ataque e defesa, claro. Toda magia de ataque, ela também pode ser usada para defesa. A grande maioria das magias, elas podem ser usadas, né, para atacar, para se vingar de alguém, como também para se defender contra ataques de uma pessoa ou de um rival, aí seja rivais amorosos, sejam rivais de trabalho, sejam pessoas rivais de profissão, né? Não necessariamente de trabalho, mas pessoas que são rivais à sua empresa em si. Então eles podem querer te prejudicar de alguma forma para ganhar alguma vantagem. E o ataque, na maioria das vezes, é muito eficiente, porque você tira a atenção daquele inimigo de você para ele cuidar dos próprios problemas, né? Então é de fato algo também muito usado. Mas claro que nem sempre nós vamos precisar só atacar a outra pessoa, porque às vezes a gente nem sabe quem é, né? Então a gente não consegue atacar. Então o que a gente precisa fazer? Nos defender. E hoje nós vamos falar em especial sobre alguns tipos de magia e se essas magias elas trazem karma, se elas podem causar aí algum rebote pra gente, tá? Depois de feitas, né, de realizadas, tá? Em primeira instância, nenhum tipo de magia de defesa ela vai trazer qualquer tipo de karma, tá? Então isso já é algo até retórico, né? Porque você está só se defendendo. Então, como as leis do universo elas são muito justas, né? Então, se você só está se defendendo, na verdade você não tá transgredindo nenhuma lei. Então você não gera nenhum tipo de rebote, nenhum tipo de karma aí que possa te atrapalhar futuramente ou espiritualmente na sua vida. Tá? Então se defender não tem nenhum tipo de karma, não gera nenhum tipo de karma, tá? Agora, alguns tipos de ataque podem ou não gerar karma, né? Para entender um pouco sobre karma, eu vou falar depois num outro vídeo em específico sobre karma e dharma, né? Mas em especial, para você gerar karma, você tem que causar algo injusto a outra pessoa. Tá? Isso normalmente é algo até que é muito falado, tá? Mas é pouco compreendido, né? Porque muitas pessoas falam, mas um ataque, uma vingança, às vezes não gera karma. E é verdade. E tem outros que falam, não, todos os ataques vão gerar um karma, tá? Mas na verdade, na prática, a gente sabe que isso não é sempre verdade, né? Porque algumas coisas, quando a gente entra nesse aspecto de karma e dharma, né? A gente entende que muito do nosso trabalho, ele é feito para você moldar a realidade ao seu redor. E muitas pessoas que podem estar aí te atacando, seja com mentiras contra a sua honestidade, contra o seu caráter, pode ser aí enredo, fofoca, que também traz aí conflitos, tá? E isso a gente vê até em ambiente familiar, né? A fofoca acaba causando brigas entre familiares, né? Entre empresas, entre amigos, né? Entre amores, né? Paixões, parceiros, né? Então isso tudo é prejudicial. E se a gente simplesmente parar isso, e às vezes é necessário atacar,
né? Isso não gera um karma, né? Depende, claro, depende do que você vai também fazer com a pessoa, né? Porque tem, claro, tem aí magias negras, magias pesadíssimas, que essas com certeza vão gerar aí algum retorno para você, porque eles são, vamos dizer assim, é excessivo, tá? Não é só um ataque defensivo ou mesmo um ataque de justiça contra alguém, mas é algo também que superou. Por exemplo, a pessoa faz uma fofoca de você, tá? Às vezes nem é por mal, ela simplesmente faz e você joga, vai lá, faz uma magia de destruição, né? Uma magia negra de destruição e ferra com a vida da pessoa, né? Então isso vai gerar um karma, tá? Tudo bem, ela fez algo, mas você também tem que pesar um pouco a quantidade de força que você vai colocar contra aquela pessoa, né? Porque de certa forma você o melhor opção, um bom magista, claro, ele tem obrigação de aconselhar o cliente, né? E dizer, olha, ele vai, claro, ele vai, cada caso é um caso, cada um vai ver como que tá a situação e ele vai aconselhar, falar, olha, isso que você está pedindo, eu sei que você está com raiva dessa pessoa, tal, ela te prejudicou de alguma forma, mas o melhor a se fazer nesse momento é você deixar passar a raiva e tomar uma decisão pontual. Ou então você quer já fazer alguma coisa, porque às vezes aquela pessoa está prejudicando de forma aí mais ativa, né? Então ela precisa tomar aí uma providência rápida. Então o que o magista ele deve fazer, né? Isso já entra em filosofia, ética, né? Profissional, mas que vai de cada um, claro. Mas o que o bom magista ele tem que fazer? Ele avalia e ele aconselha a usar a força necessária, tá? Para não gerar aí nenhum mal, nenhum karma para o consulente também, né? Claro, mas aí entra aquela questão, mas se é o magista que está fazendo, ele não é ele que recorre ao karma? Depende, às vezes os dois, quem mandou e quem fez, né? Ou simplesmente vai direto para a pessoa, tá? Às vezes o magista experiente, ele sabe sair dessa, né? Ele tá ali como representante, não como o indivíduo que é o magista, né? Ele não está fazendo para ele está fazendo para outra pessoa. Então, dependendo do que for, esse karma não volta tanto para o magista, mas acontece, tá? De voltar também, né? Muitas vezes a gente tem rebotes aí por coisas, veja aí, eu falo a gente, mas eu particularmente é muito raro eu aceitar fazer algum tipo de ritual de destruição muito pesado, né? Só em casos muito específicos, tá? Que já aconteceu, né? Casos de crimes mesmo cometido contra o consulente, tá? E a pessoa ficou impune. Nesse caso, é aconselhado um ataque severo, né? Claro que também depende do crime, né? Mas nesses que eu interagi eram crimes sérios, tá? Então a gente ataca de forma bastante severa. E aí entra nos sistemas de magia que muita gente vai estranhar. Por exemplo, os anjos de ataque, né? Os anjos aí de Marte, Camael, por exemplo, Tiagra, né? Do Sefer Harazim. Então são anjos poderosíssimos e que eles têm aí um grande poderio militar, né? Eles são a vocação deles é o ataque, também em alguns casos a defesa, mas eles são mais especializados em ataque. Então quando você manda, por exemplo, o arcanjo da ira Tiagra, né? Do segundo acampamento, ele é um anjo poderosíssimo e extremamente ele não é cruel, mas porque ele é um anjo, mas ele é muito severo, tá? Você pedir para ele vai lá, ele vai acabar com a pessoa, tá? Ele vai fazer todo o possível para aquela pessoa se ferrar, tá? E é um anjo, hein? É um anjo de ira, é o anjo da ira de Deus. Então ele tem
por natureza, muita raiva, muita severidade, né? Ele recebe aquela raiva do consulente pelaquela pessoa, ele entende por que aquela raiva está sendo emitida para aquela pessoa, e dentro disso ele vai lá e causa todo tipo de mal possível, inclusive até a morte em alguns casos, tá? Dependendo, logo volto a falar, do caso, né? Depende do caso, depende da situação. Mas um próprio anjo aceita, tá? A fazer alguns trabalhos. Claro que se ele achar que é injusto, o anjo em si mesmo, ele vai falar, olha, eu não vou fazer, tá? Isso daí, eu não vou fazer. O anjo, ele tem essa opção, né? Então ele vai falar para você, olha, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque é injusto, ou porque, sei lá, não quero. O próprio anjo, ele vai falar, eu não tenho autorização. Ele mesmo vai falar que ele não pode fazer isso, ele não vai fazer, tá? Mas em casos, aí a gente entra, mas eu quero fazer mesmo que o anjo não queira. Bom, então aí como eu não vou poder contar com aquele anjo, eu vou ter que procurar outros sistemas. Um deles é a Goécia, por exemplo, tá? A Goetia é um dos sistemas dentro do panteão judaico, né? Que trabalha com os espíritos infernais, e esses a gente tem aí mais autoridade para obrigá-los a fazer o que eles talvez não tenham vontade aí. É claro que um bom magista, um bom goeta, né, um bom magista cerimonial, ele vai buscar aí ouvir um pouco, talvez a opinião do próprio Demon, tá? Em certos casos. O próprio Demon, com o tempo, ele vai falando, ele acaba falando um pouco no ritual, e você vai entender. Ele fala, olha, não quero fazer. Você não quer? Aí o bom magista, ele vai, você não quer fazer? Tá bom. Vai, agradece, dispensa, chama outro. Um deles vai aceitar fazer, tá? Espíritos, por exemplo, como Andras, que do sistema goético, que é um Demon extremamente perigoso, tanto para quem chama, como para quem comanda e para quem está na mira dele, tá? São espíritos aí que vão para arrebentar com a vida da pessoa, são espíritos muito perigosos. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de você medir a força, né? Então aí que entra aí o bom senso, né? Não se permitir levar pela raiva, porque uma magia de ataque pode gerar sim karma, tá? Mas dependendo do caso, não. Como o caso do Tiagrá, normalmente eles só vão aceitar aí o Camael, o Tiagrá, Arcanjo Miguel, que são guerreiros, né? São anjos batalhadores, guerreiros. Eles só vão aceitar fazer algo que esteja relacionado aí a ataque de outras pessoas, né, de terceiros, se ele considerar justo, tá? Então, não, nesse caso, a grande maioria das vezes, eu vou falar 99%, porque eu até hoje, nunca vi um karma, nem história de ninguém que teve karma depois de um ataque de um anjo, tá? Contra alguém, porque eles realmente são muito justos, então normalmente não gera nenhum tipo de problema. Mas eu vou falar aqui porque sempre pode ser que exista alguém em algum lugar que já passou por isso, né? Porque depende também da situação ali, tá? Mas boa parte, eu diria que nenhum anjo vai aceitar algo que vai te trazer um problema real, tá? Depois, posteriormente, tá? Então, até porque os anjos, eles nos ajudam de bom grado, eles não são obrigados a nada, né? Que se vocês já ouviram aí alguém falando, eu obrigo o anjo tal a fazer o que eu quero, ele está mentindo, tá? Ninguém tem poder sobre um anjo, tá? Ninguém. Tudo bem, eles nos ajudam por vontade própria, eles têm aí essa função de nos auxiliar, de auxiliar a humanidade. Então, eles vão ajudar independentemente, né, deles terem ou não de fazer. Então, por isso, eles têm essa opção de simplesmente falar, olha, não vou fazer, tá? E não fazem mesmo. Já os espíritos goéticos, que já entra aí
um viés aí já mais aberto, vamos dizer assim, os espíritos goéticos, eles já são obrigados, né? Já são espíritos trevosos, já são espíritos mais baixos, né? Mais densos. Então eles têm, a gente consegue ter uma certa autoridade sobre eles. Dentro do sistema salomônico, nós temos a gente até tem o poder de obrigá-los de fato, né? Exorcizá-los, obrigá-los, né, a realizar o que você quer. E aí, nesses sistemas, onde você consegue obrigar aquele espírito a fazer algo para você, você tem a responsabilidade também do que ele está fazendo, tá? Muita gente às vezes me comenta, me pergunta sobre os anjos da onipotência, que é um sistema de anjos já mais especializado, que eles conseguem realizar qualquer coisa. Por isso, anjos da onipotência. Então, eles conseguem mudar completamente a realidade, tá? E criar realidades inteiras, tá? E esses anjos, eles têm tanta liberdade que às vezes você pedir algo, como por exemplo, eu quero que fulano, que a vida do fulano vá de mal a pior, porque ele fez tal coisa. E às vezes muitas vezes eles não vão nem questionar se é justo ou não, porque quem vai receber qualquer problema é você, né? Que contratou, que realizou o ritual, né? Ou que contratou outra pessoa para fazer, tá? Então, nesses casos, nesse específico de anjos, nessa classe específica de anjos, que são os anjos da onipotência, pode gerar karma, nesse sistema em específico, né? Por isso que eu falei 99%, tá? Esses anjos, claro, a gente fala, eles não vão realizar nada completamente mal, tá? Não é isso que eles fazem, né? Até nem é essa a realização que eles querem, né? Eles criam realidades, então quando eles criam essas realidades para as pessoas, eles buscam sempre o melhor possível. Então eles não são aquela classe de anjo muito próximo da gente. Então, para eles não têm essa finalidade de julgar se é certo ou errado. Eles vão criar. Eles são criadores de realidades ao nosso redor. Então, os anjos da onipotência, em especial, algumas coisas podem gerar karma, tá? Mas, numa forma geral, outros sistemas angelicais normalmente não geram nenhum tipo de karma, tá? E já os anjos, já os espíritos goéticos, todos eles estão fadados ali, pode acontecer, dependendo do que você pedir para atacar, né? O que você pedir para fazer, pode gerar algum tipo de retorno para você, né? Por exemplo, tem muitos espíritos ali que são, por exemplo, para afastamento de alguém, separação de casal, por exemplo, tá? Você separar o marido de uma mulher, a mulher de um marido, é algo ruim, é errado, tá? Pode gerar karma para você, tá? Por exemplo, você atacar a saúde de um ente querido, de outra pessoa, daquela pessoa que você quer atingir. Ah, não consigo atingir ele, vou atingir os parentes, as pessoas próximas a ele. Isso normalmente é um ataque desleal, né? Então também gera karma. Esse com certeza gera karma, né? Na grande maioria das vezes gera karma, tá? Enfim, então, se a gente perguntar, uma magia de ataque gera karma? Depende. Então, você sempre tem que conversar direito com o seu magista, com a pessoa que está trabalhando para você, né? Tentando te ajudar aí a realizar os rituais e tal, e conversar com ele sobre esses retornos e buscar aí sempre atacar como uma última opção, tá? Ou uma questão de necessidade, tá? Nós temos aí um grande número de magias, de sistemas que podem te ajudar, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o que podemos usar aí para nos defender de ataques, tá? Claro que eu vou mais para frente fazer um vídeo específico de defesa e passar alguns rituais aí que você pode fazer em casa, né? Inicialmente como um primeiro socorro, tá? Mas muitas pessoas me perguntam, me questionam o que elas podem fazer aí
para ter uma defesa inicial antes de qualquer coisa, antes de procurar um magista, antes de procurar alguém que possa ajudar, tá? O que ela pode fazer? Primeira coisa, ela tem que levar em consideração que magia só se quebra com magia, tá? E normalmente uma mais forte, tá? Então existe aí uma briga, tá? De poder dentro da espiritualidade, principalmente quando você recebe um ataque. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reduzir as influências espirituais que estão do outro lado na sua vida. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar tomar um banho, tá? De descarrego, por exemplo, tá? Você vai buscar aí um banho com sal grosso, com anil, com arruda, alecrim, né? Uma espinheira santa, são ótimos para limpar energias do corpo, tá? Então você ferve tudo, bota num balde, tempera com água, toma o seu banho normal, no final você joga do pescoço para baixo, tá? Isso vai auxiliar, vai te dar aí tempo, tá? Não resolve, tá? Dependendo do que foi lançado contra você, não vai resolver, mas vai reduzir as influências ali, vai te dar um primeiro socorro, tá? Outra coisa que muito importante, que muita gente às vezes esquece, que é tão importante, a oração, tá? Seja para Deus Adonai, né, hebraico, ou para o Deus que você segue, ou seja, o contato com a espiritualidade que você tiver, é muito importante que você faça essas orações. Por quê? Essas influências que vão estar sendo lançadas na sua vida, ela está vindo de algum tipo de entidade espiritual normalmente, tá? Existem magias que mandam só a energia do outro magista, casos aí de feitiços, de bruxedos, tá? Mas normalmente é mais baseado em um espírito, por exemplo, um Exu, um espírito goético, né? São tipos, né, de espíritos aí que vão trabalhar para atacar você, né? Seja aí um obsessor, uma larva astral, enfim, um vampiro de energia e outros, tá? Eles normalmente vão te atacar e eles vão estar aí, vão se aproximar de você, te vampirizar, atacar suas finanças, atacar o seu lado amoroso, atacar a sua saúde, né? Então, o que você tem que fazer? Faz o banho, faz uma boa oração, porque as orações elas vão... bom, tem várias explicações, normalmente eu uso a explicação mais simples, tá? Que a sua energia, o seu estado vibracional, ele se eleva com a oração, tá? E esses espíritos acabam tendo maior dificuldade para chegar em você. Um outro aspecto é que você convoca energia espiritual boa, né? A energia, por exemplo, no meu caso, eu faço, antes de entrar no ritual de magia goética, por exemplo, eu faço orações, tá? A Adonai. E eu convoco a energia dele, a energia, a autoridade de Deus para mim, né? A energia dele vem até mim e eu consigo realizar então os rituais de forma segura, né? De forma que eu fique protegido, de forma que eu demonstre a autoridade de Adonai para aqueles espíritos, para que eles sejam respeitosos para o que eu estou mandando eles fazer, tá? Para as ordens, para os pedidos aí, tá? Então, isso é um dos primeiros socorros que também funcionam bem para qualquer tipo de ataque espiritual. As orações, elas então limitam um pouco as energias de se aproximar de você, tá? Por exemplo, um caso aí que eu recomendo muito para as pessoas que estão sob ataque, assim, mais constantes, mais pesados, é que enquanto o período da magia, de quebra de magia, o período aí de proteção espiritual que a gente está fazendo para eliminar essas energias negativas, a pessoa passe um período de tempo, porque não é imediatamente após o ritual que tudo começa a mudar, mas já começa alguma coisa, mas é bom que a pessoa por alguns dias, pelo menos nos primeiros 15 dias, a pessoa durma
ouvindo, por exemplo, os salmos. Isso é um grande benefício, porque aquilo mesmo durante o sono, a energia dos salmos, que cada salmo ali vai auxiliar nas invocações dos anjos, que a gente normalmente chama para a defesa, e que agradam muito as energias positivas, tá? E aquilo também eleva a sua própria energia. Então também é um grande facilitador, um grande protetor aí. Ouvir salmos, por exemplo, durante a noite, enquanto dorme, protege o ambiente ali que aquele som está emanando. Som é energia também, tá? E isso é não só espiritual, mas é científico, tá? Som gera aí energias positivas ou negativas, dependendo do que você escuta, tá? Músicas relaxantes, aquelas músicas maravilhosas, gostosas, elas são até terapêuticas, né? Então nós temos que levar em consideração sempre não só a magia em si, mas o que a gente faz, né? Por exemplo, tomar um passe, receber um jurê, né? Receber um reiki, meditar. Tudo isso auxilia, ajuda a você elevar a sua energia e dificulta bastante a força daquelas energias negativas de se aproximar e te prejudicar. Então isso também é um material de defesa que você pode usar para te auxiliar enquanto os períodos de magia aí está sendo quebrado. Não se esqueça, magia só se quebra com magia. Mesmo fazendo tudo isso, cedo ou tarde aquelas energias vão continuar te atacando, tá? Então você precisa não só realizar esses primeiros socorros, né? Mas não adianta só tampar a ferida, você precisa curar, cicatrizar aquela ferida, né? E a magia para desfazer esses ataques é de grande importância. E nesse caso, às vezes, em guerras espirituais, você até tem que atacar o outro magista, mesmo sem saber quem é. Existem magias que não só protegem, como atacam, drenam a energia da outra pessoa que está te atacando. Então não necessariamente você precisa saber quem é, tá? Claro que facilita muito se você souber quem é. Mas se você não souber, você faz uma boa consulta esotérica, uma boa consulta com as cartas e vê ali o que está acontecendo, descobre mais ou menos quem pode ser e a partir daí você toma suas providências e ataca se realmente for constatado, tá? Então, sempre que você tiver numa situação de ataque espiritual, procure um magista sério. Não procure qualquer magista, porque existe aí uma grande quantidade de picareta. Então procure um magista sério, com referências, com experiência, porque mesmo que ele não seja um picareta, ele pode ser simplesmente uma pessoa com pouca experiência na magia e também não vai te ajudar. Eu tenho casos aí de pessoas que procuraram muitos antes de chegar em mim e finalmente a gente conseguiu realizar aí a quebra de uma maldição terrível, né? Tenho casos aí muito específicos, uma pessoa, um rapaz jovem, passou por um problema seríssimo com um familiar, né? E que lançou uma maldição, né? Que ele ficasse impotente. Um rapaz jovem, isso é totalmente inaceitável para a espiritualidade, né? Então a gente foi lá, ele tinha passado em vários, a gente começou um tratamento espiritual e logo ele começou a ter melhoras, né? Graças ao bom Deus, logo ele estará curado 100%, né? Ele já teve aí uma melhora de 80%, 70%. Então tudo indica que isso vai ser resolvido. E ele passou por um problema de anos desse jeito, tá? Passou com várias e aquelas pessoas não conseguiram ajudar e veio até finalmente encontrou um magista que podia fazer. No caso foi eu, mas poderia ter sido outro magista também, sério, que trabalha bem e teria ajudado ele, tá? Então a importância de você escolher um bom magista, tá? Agora, antes de a gente continuar, eu queria falar para vocês, se vocês puderem,
estão gostando aí do nosso conteúdo, desse vídeo, deixe o seu like, isso nos ajuda muito, e se inscreva também, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, falamos, né, do ataque e da defesa, e agora eu vou falar um pouco, né, falei dos primeiros socorros, agora eu vou falar um pouco de quando a gente precisa realmente atacar uma pessoa, tá? Casos onde, por exemplo, aquela pessoa vai continuar te atacando, independentemente, ele é por exemplo, um inimigo declarado, tá? Casos aí onde, por exemplo, um dos cônjuges, por exemplo, teve aí um relacionamento extraconjugal e acabou que aquela pessoa acabou o relacionamento e um dos cônjuges ou aquela pessoa a amante ou amante, né, teve ali aquele relacionamento e não aceitou acabar, então eles vão lá começar a atacar a família, começar a atacar o casamento, a nova relação, né? E começa ali causar problemas imensos, gigantescos. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tem que atacar, tá? Um dos primeiros passos aí é, por exemplo, a amarração. Nesse caso, a amarração, para quem sabe, eu não incentivo fazer amarração, mas neste caso onde, por exemplo, um dos cônjuges está querendo ir embora por causa de magia, de ataque de outra pessoa, nesse caso é aconselhável fazer uma amarração, tá? E manter ali o casal unido até que seja eliminado essas magias que estão atacando ali, e claro, a pessoa em si que está realizando esses rituais ou mandando fazer, ela precisa também receber um ataque para que ela se desvincule daquela pessoa e vá seguir a vida dela. Então a gente faz também um afastamento de rival e às vezes até o ataque, né? Para que aquela pessoa se afaste, né, do casal, né, que está sendo vítima aí das magias. Então, isso aí é um caso de que eu estou usando uma magia de poder, né? A amarração, ela não é uma magia amorosa, é uma magia de poder, né? Então eu estou usando uma magia de poder para manter um casal que está querendo se separar por causa de magia, né? Então eu mantenho eles juntos, né? Eu amarro um ao outro, então eles ficam ali vinculados um ao outro, então eles não conseguem se separar, e a gente vai lá, enquanto isso dá o prazo, o tempo ali para a gente desfazer as magias e finalmente conseguir, né, o que é de grande importância, que é manter eles seguros, né? Então isso daí é um tipo de magia de ataque aí, e acaba aqui sendo também uma das utilizações positivas da amarração, né? Um outro aspecto é amarrar a pessoa que está realizando o poder, a magia de ataque contra o casal. Você também amarra ela, mas não ao casal em si, você amarra as forças dela, né? Você usa a magia de poder, a amarração, né, para prender ela, para drenar a energia dela, para amarrar os caminhos dela, para bloquear a vida dela, porque aí ela vai ter tanto problema com o que ela está fazendo, que ela vai parar de fazer magias contra aquele casal e vai cuidar da vida dela, porque senão ela vai cair, né? Então isso também é uma aplicação de uma magia de poder para o ataque, tá? Que é muito eficiente e que é conhecido aí, né? Muita gente conhece, já ouviu falar de amarração, né? Mas a gente vê muito a amarração amorosa, né? Muita gente oferece a amarração amorosa como uma magia aí para unir casal, que na verdade ela é uma magia de poder, né? É a força, não é tão uma questão amorosa em si. Então a amarração é uma magia de poder que você pode usar para o ataque, por exemplo, nesse caso, ou para unir, para defesa, para unir o casal, para não deixar eles se separarem antes das magias de ataque serem eliminadas, né? Tem a quebra de magia aí e proteger. Então, eu não vou deixar também me alongar muito, o vídeo já ficou bastante longo, e eu quero que vocês tenham essa compreensão, né, de ataque e defesa, do karma, e espero que tenha ficado bastante claro.
Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou adorar responder para vocês. E se vocês, logo volto a falar, se vocês não é inscrito, se inscreva, porque nós vamos trazer aí sempre vários conteúdos aí para vocês. Então, muito obrigado por terem me ouvido até aqui e que o Eterno esteja com vocês.